sejam bem-vindos e bem-vindas a todos e todas e todes para o canal Mulheres Negras para a Sala de Aula. A minha primeira parada na história de hoje, ela é de agradecimento. Muitas pessoas têm se inscrito no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para quando houverem novos vídeos você ser avisado. E eu gostaria de agradecer por cada pessoa que se inscreve. É uma possibilidade a mais que nós temos de rever a história oficial. Foi marcada por silêncios, ou não se falava das mulheres negras e pobres, livres, alforriadas, libertas, nem mesmo as mulheres pobres brancas, ou não se falava numa perspectiva positiva, ou também, às vezes, não se tocava no assunto sobre a mulher. Nós temos uma história contada por homens, de maioria brancos, e da elite. Então, onde faltam as histórias no currículo, no livro didático, esse canal vem com histórias curtas de mulheres empoderadas para que você possa levar para a sua sala de aula. Mas também você pode levar para contar para sua vizinha, para o seu familiar, tomando um cafezinho, conversando, empoderando, ajudando aquela amiga que passa por uma situação de violência com o marido, ou nas disputas judiciais pelos filhos, que infelizmente essa é uma realidade gritante no nosso país. Então essas histórias elas servem didaticamente para a sala de aula e servem para nós mulheres como um todo, para que nós nos empoderemos e lutemos pelos nossos direitos, porque a nossa luta é muito grande. Então se inscreva no canal, indique para algum colega, para algum amigo e ative as nossas notificações para quando uma história nova chegar, você ser avisado e compartilhar junto comigo. As inscrições no canal, elas têm crescido e me dão a sensação de que mais crianças, mais meninas, mais alunas, mais pessoas verão nessa história dessas mulheres que já foram contadas até aqui, empoderamentos, uma esperança, uma vontade de lutar e uma vontade de compreender ainda mais as nossas questões ligadas aos nossos direitos, à lei, aos nossos mundos do trabalho e ao direito que temos de levar essa história para a sala de aula, para o nosso vizinho, em meio a um café, e quebrar de vez com esses silêncios que atravessam séculos da nossa história. Não se contava a história de mulheres pobres, negras, livres, libertas, nem mulheres brancas, pobres, solteiras, com filhos ou não, para a sala de aula. Esse canal é uma história de revalorização e de inclusão das nossas ancestrais. Mas vamos para a história de hoje. Eu falo de uma mãe. O cenário era na Vila de Santarém, no sul da Bahia, região de intensa produtividade agrícola, produzia farinha e ainda é marcada pelo litoral. Isso fazia com que barcos e canoas e navios trafegassem e desse a essa região uma grande dinâmica comercial. Por conta disto, o tráfico de africanos, mesmo após a ilegalidade, ele continuou acontecendo, né? A história de hoje se passa numa dessas vilas, que era a Vila de Santarém. E eu vou contar a história dela. Na nossa poderosa de hoje se chama Tomásia. E Tomásia vivia na Vila de Santarém, o ano era 1875, mais precisamente no dia 13 de agosto. No arquivo público, no maço de correspondências entre a capital e o interior, eu me encontrei com Tomásia. O texto diz que Tomásia, ela era escrava e a expressão naquela época era escrava, mas hoje nós podemos falar que Tomásia era escravizada, já que ser escrava não era natural, era uma condição imposta. Bom, vamos a Tomásia. Tomásia trabalhava muito para a família Muniz Barreto. E quem tinha a posse quer dizer, né? A posse legal, porque oficialmente Tomásia era uma mulher que não estava presa
a sua alma, a sua mente, a sua memória, a sua ancestralidade não se deixava apreender. Tomásia, ela era ex-escravizada do senhor Gustavo Cesário Muniz Barreto. E então, em 1875, fazia 4 anos que a lei de 28 de setembro de 1871 já estava em vigor. É a famosa lei do ventre livre. Segundo essa lei, a partir daquela data, todos os filhos das mulheres escravas, segundo a lei, deveriam ser libertos. Mas acontece que, apesar de trabalhar duro e economizar bastante, Tomásia ainda não conseguiu comprar a sua alforria. E uma alforria era muito cara, como eu venho falando nos vídeos anteriores. E a partir daí, o que fazer com os 2 filhos de Tomásia? Um se chamava Josias e o outro se chamava Agar. A partir da lei de 1871, as crias ou os filhos das escravas passaram a ser chamados de ingênuos. E então, o nosso querido Gustavo Cesário Muniz Barreto fez um contrato de soldada. O contrato de soldada estava previsto pela lei nos seguintes casos. Enquanto a mãe permanecia ainda escravizada, aqueles filhos poderiam ficar na casa do senhor ou de um outro senhor a partir de um contrato. Supostamente, eles pagariam neste contrato um valor anual, educariam, dariam cultura e civilização para os filhos, até a mãe ser liberta, ou se ela nunca conseguisse a liberdade, eles atingiriam a maioridade. Mas não era um contrato vitalício. O contrato poderia durar 1, 2, 3, 4 anos. Mas o senhor Gustavo Cesário Muniz Barreto estava adorando ter os filhos de Tomásia com ele. Afinal, esses meninos trabalhavam muito pesado e ganhavam muito pouco. Ele era obrigado a depositar anualmente numa poupança perante ao juiz dos órfãos uma quantia por esse contrato de soldada, mas era um valor muito baixo. Mesmo assim, era uma pequena poupança. Acontece que Tomásia foi percebendo que, além dos filhos dela trabalharem demais, aquelas promessas iniciais lá do contrato de soldado, eles não estavam sendo bem cumpridas, não. Primeiro, porque no contrato, e eu tive acesso, eu vi vários contratos nas vilas de Camamum, de Maraú, de Ilhéus, em que eles diziam que queriam educar essas crianças e queriam prover meios para que elas progredissem. E Tomásia percebeu que seus filhos ingênuos já estavam no serviço há um bom tempo e havia uma grande contradição nessa história. Adivinha? O senhor Gustavo Cesário era professor de primeiras letras. E ao invés de educar os filhos de Tomásia, ele educava os filhos dos brancos, ganhava bem por isso, e não dava a educação prometida nem para Agar e nem para Josias. Tomásia, então, foi lá reclamar. Como uma boa mãe africana, que sabia inteligentemente dos seus direitos. Ainda que ela não soubesse assinar, ela estava lá quando o contrato de soldada foi feito e ouviu do juiz dos órfãos que aquele tutor deveria educar os seus filhos. Tomásia, então, ela faz uma denúncia e pede alguém para que escrevesse sobre a situação dos filhos. Primeiro, a mãe poderia requerer que aquele contrato de soldada ele fosse interrompido. Segundo, Tomásia continuava ainda escravizada e não via seus filhos fazendo outra atividade que não trabalhar duro, como se fossem também escravizados na mesma condição que ela. Aí o senhor Gustavo, todo cheio de si, ele escreve este documento e foi por isso que eu tive acesso a essa história. Ele escreve perguntando às autoridades competentes se ele era obrigado a educar aquelas crianças
E mais, que ele não queria apenas um contrato de soldada. Ele queria continuar com aquelas crianças que tinham apenas entre 8 e 9 anos, que ficassem trabalhando para ele por aquele preço baixo até os 21 anos, coisa que Tomásia não quis, não aceitou. E a partir daí começa o entrevero. Ela, uma mulher escravizada, ela tinha o direito de dizer não, de questionar. E ele se sentiu pressionado, porque publicamente o caso veio à tona e o contrato de soldada que não estava sendo cumprido passou a ficar evidente na vila que o próprio professor trabalhava ensinando as primeiras letras, não ensinava aos dois ingênuos que ele havia dito em contrato que ensinaria. O que não faz uma mãe pela educação dos seus filhos? E aí eu deixo essa mensagem para você. Uma mãe, em 1875, africana, luta na justiça para que os direitos dos seus filhos, a pelo menos ter conhecimento das primeiras letras, por alguém que os contratava, fossem respeitados. Então, a história de Tomásia, dos filhos dela, Josias e Agar, contra um senhor rico e poderoso, é uma lição que a gente pode atravessar o século XIX, o XX e chegar no XXI. Quantas mães você conhece perto de você? Ou quantas histórias de mães como essa você já contou na sala de aula para os seus alunos? Não esqueçamos, é preciso sempre estarmos atentas e fortes nas lutas pelos nossos direitos, inclusive a partir mesmo da educação, o direito à liberdade, à educação e a construir um caminho melhor. Então, salve Tomásia!